Boa noite, galera. Tô me achando o R.R. Soares com esse negocinho aqui. Vamos ver se vai sair. Galera, semana passada o Rob falou que como é difícil para a gente ter que vir aqui, né, o desafio de vir aqui, como a gente fica nervoso. E eu achava que ficar nervoso para falar era só na época de colegial, na época de ensino médio, que na verdade eu nem falava, porque todos os trabalhos que eu tive para apresentar, eu não apresentei nenhum, de tanta vergonha que eu tinha, de medo, por conta do nervosismo também. Só que depois fui para a faculdade não tinha jeito, principalmente na monografia, né? Tive que falar em público, só que eu achei que ia acabar, né? E estou aqui mais uma vez, diante de mais um desafio, para falar com vocês. Por isso eu peço que você esteja orando por mim, e ao mesmo tempo esteja orando por você também. Antes da gente entrar na mensagem de hoje, eu queria que você abaixasse sua cabeça mais uma vez. Nós já cantamos aqui, nós já falamos coisas para Deus, por meio de canções, mas eu queria desafiar você, mais uma vez, a falar com Deus. O Tutu mesmo, antes da última canção, perguntou por que você está aqui, qual que é a motivação que te trouxe a esse lugar hoje à noite, sair da sua casa com chuva, para vir aqui e juntar com essa galera. Fale com Deus aí, coloque o seu coração diante dele, antes da gente partir para a mensagem. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez podemos nos reunirmos e como jovens, como galera, poder te adorar, Deus. Obrigado por esse privilégio que muitos não têm, e nós podemos ter aqui no nosso país, na nossa cidade, mas nos ajude a preservar isso e sempre ter essa sensibilidade de te agradecer, Deus. Nos ajude agora a colocar nosso coração diante do Senhor. O Senhor sabe o jeito que nós chegamos aqui essa noite, o Senhor sabe como nós temos vivido, o Senhor sabe das nossas angústias, nossas tristezas, nossas alegrias, mas nós queremos colocar elas todas diante de Ti, e não permitir que nada delas venha nos atrapalhar de Te ouvir, Deus. Por isso, fale com a gente, Deus, fale com cada jovem que o Senhor trouxe aqui, nos ajude, nos oriente, em nome de Jesus, amém. Galera, os estudiosos da área, eles têm falado que uma nova geração tem surgido, uma geração de jovens que tem feito muita diferença no nosso meio, e uma diferença positiva, principalmente porque é uma geração que nasceu na era da tecnologia, era da informação, era digital e por aí vai, e por conta disso, eles têm uma facilidade, uma capacidade maior de inovação, e supera a geração passada. Só que os estudiosos, por outro lado, eles vão dizer que essa geração, eles têm um ponto negativo, eles têm muito a nos ensinar, têm muito a contribuir com nós, eles têm muitos pontos positivos, mas existe muito ponto negativo também, e um dos pontos negativos que eles vão dizer, que essa geração tem, é que eles são bastante irresponsáveis. É uma geração que, em média, durante o ano, eles passam por 3 empregos diferentes, não assumem a responsabilidade de começar algo e ir até o fim. É uma geração que começa a fazer faculdade empolgado, né? Você médico, engenheiro, advogado, só que depois passa um tempo, a galera está desanimada, principalmente quando chega a semana de prova e chega o final do ano e se depara com os exames, né? A galera que acabou de sair da semana de prova aí pode falar um pouco melhor sobre isso. É uma geração que tem demorado para sair de casa, uma geração que não quer desmamar, que não quer sair debaixo das asas da mamãe e assumir a responsabilidade de um lar. Inclusive os estudiosos vão dizer que essa geração é chamada de geração canguru, por não querer sair do colo da mamãe. E essa semana saiu uma reportagem dizendo que o IBGE, ele divulgou que no Brasil tem crescido o número dos chamados NEM, NEM e NEM. Não sei se você viu essa reportagem.
que são os jovens que nem estuda, nem trabalha e nem procura trabalho. É claro que nós temos vivido tempos difíceis no nosso país, né, por conta da crise financeira, o desemprego está crescendo cada vez mais, mas essa galera aqui dos nem, eles são pessoas que não procuram emprego, não é galera que foi mandada embora e tem jogado o currículo para tudo que é lugar aí, mas não, são galera que não quer saber de nada. Nós somos a geração dos jovens que chegam atrasados para o Enem, mas que chega 5 meses antes para assistir um show do Justin Bieber, sei lá como fala esse nome aí, e o problema não é com o Justin Bieber, mas você percebe que os valores estão mudados? Percebe que a galera está tendo dificuldade, uma confusão aí para entender o que é responsabilidade? E eu estou falando com vocês aqui sobre jovens que têm responsabilidade, mas a pergunta que surge, né, o que será que é responsabilidade? O que é um jovem responsável? E dentre tantas coisas que eu procurei ver conceitos por aí, o que eu achei melhor, e que eu acho que se enquadra naquilo que nós vamos trocar ideias aqui essa noite, é o seguinte, que responsabilidade é saber o que tem que fazer e fazer, né? Uma definição bem complexa, né? É você saber o que você tem que fazer e executar. Mas por que eu estou falando isso aqui com vocês? O que isso tem a ver com a mim e com a sua vida? O que tem a ver, galera, é que essa geração, ela tem frequentado o nosso meio. Essa geração, ela está sentada aí onde você está, se não no seu lado, se não for você. É uma geração que tem frequentado o nosso meio, frequentado os nossos cultos, e não só apenas frequentado, mas eles têm gostado do nosso ambiente, tem curtido a galera, principalmente, né, porque a gente tem uma galera da hora aqui, né? E essa galera tem buscado se comprometer um pouco mais, por gostar desse ambiente. Eles têm buscado, né, fazer parte da nossa comunidade, fazer parte da nossa igreja, né? Outros, eles até se tornam membros, se batizam, se tornam cristãos, e isso é legal, é bênção demais, Deus mandar a galera aqui para o nosso meio. Só que isso aqui, galera, existe um perigo nisso tudo aqui, porque essa geração, quando eles são colocados diante das responsabilidades que um cristão precisa ter, eles têm espanado, eles têm dado um passo para trás e têm decidido viver de maneira irresponsável. Eles têm deixado de fazer o que eles deveriam de fazer. E existe alguém que também detectou esse problema na época dele também. Esse alguém foi o apóstolo Paulo. Esse problema não é algo novo, é algo antigo já. E o apóstolo Paulo, lá no século I, ele olhando para aquela galera, buscando ter uma leitura daquela galera, ele olhou para aqueles cristãos, como aqueles cristãos viviam, e ele percebeu que aquela galera estava vivendo de maneira irresponsável, igual a galera de hoje, igual a geração de hoje. E por conta disso, por querer buscar tratar desse assunto, Paulo escreve a carta de Efésios. Por isso eu convido você a abrir lá em Efésios, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1, Efésios 4, 1. Diz assim a palavra de Deus: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vou ler mais uma vez. Como prisioneiro do Senhor, no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Todas as cartas de Paulo, ela contém um equilíbrio entre doutrina e dever. Se você já buscou estudar algumas delas, ela sempre vai tratar disso, e a carta de Efésios não é diferente disso. Os 3 primeiros capítulos, Paulo ele vai lidar com essa doutrina, a nossa riqueza em Cristo, enquanto os últimos 3 capítulos, Paulo ele vai explanar o dever, as nossas responsabilidades.
Nos 3 primeiros capítulos, Paulo ele vai fazer uma exposição daquilo que Deus fez em nós, através de Cristo. E nos 3 últimos, ele vai exortar fazer uma exortação daquilo que aquela galera precisava fazer. Diante de toda aquela doutrina que eles aprenderam, agora eles precisavam colocar em prática. E o capítulo 4, galera, ele é o divisor de águas dessa divisão. Até o capítulo 3, Paulo está dando informação. Do capítulo 4 em diante, ele vai falar das ações, daquilo que aquela galera precisava fazer, né, para colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam no seu dia a dia. E no versículo que nós acabamos de ler aqui, o capítulo 4, versículo 1, os estudiosos vão dizer que esse é o versículo chave de toda a carta. Esse é o resumo daquilo que Paulo queria dizer nessa carta toda. E Paulo aqui no capítulo 4, ele começa empolgado, parece que ele está querendo chacoalhar aquela igreja, principalmente por olhar para ela, né, saber dela, né, porque Paulo estava preso, né, ouvir notícias dela, e ver que aquela galera não estava vivendo de maneira responsável, estava vivendo de maneira meio que relaxada. E Paulo, sabendo disso, ele fica incomodado, e essa incomodação gerou uma exortação. E Paulo aqui, é como se ele estivesse chegando diante daquela galera, diante daquela igreja, e falando: galera, vocês precisam chamar a responsa, vocês precisam vestir a camisa, vocês precisam bater no peito e seguir em diante, porque vocês precisam viver de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Só que, galera, para a gente entender esse versículo aqui, nós vamos precisar entender ele de trás para frente. Porque se você lê ele, né, não sei se na hora que a gente leu aqui isso vem na sua cabeça, mas eu lendo em casa, quando você lê ele, surge uma pergunta. E a pergunta que surge é: que vocação é essa que Paulo está falando? Paulo está me chamando a viver de maneira digna dessa vocação, mas que vocação é essa? A palavra vocação, literalmente, ela significa chamado, significa convite, convocação. E essa expressão da vocação que receberam é um resumo dos 3 primeiros capítulos. Ou seja, se você pegar Efésios 1, 2 e 3, é exatamente a vocação que Deus nos chamou. Só que daí surge outra pergunta. Falando: Cássio, o que Efésios 1, 2, 3 vai dizer? E aqui a gente não vai ter tempo para falar, né, para ler os 3 capítulos, né, muito menos explicar detalhadamente. E eu lá em casa, né, busquei tentar de uma maneira resumida, simples e que não perca a essência daquilo que Paulo está dizendo, resumir isso daqui. O que Paulo está querendo dizer nos 3 primeiros capítulos é o seguinte: é que Deus Pai, Ele decidiu e planejou me salvar antes da criação do mundo. Ele vai dizer que Deus predestinou, Deus escolheu uma galera antes da fundação do mundo. E Ele não só fez isso, como Ele enviou Jesus Cristo para executar esse projeto. E Jesus Cristo veio e morreu de forma, numa cruz, para executar esse projeto de salvação. Só que não para por aí. Ele vai dizer que o Espírito Santo, ele me convence e me ajuda a acreditar nesse projeto, porque normalmente a gente não consegue acreditar. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos sela, nos tornando filho de Deus. E para que tudo isso? Ele faz isso para me colocar, tanto eu quanto você, na família de Deus. Para que agora ele chegue no capítulo 4 e fale: galera, vocês fazem parte de uma família. E essa família não é a família da sua casa, é a família de Deus. Por conta disso, vocês precisam viver de maneira que corresponda a essa família. Por isso que ele vai descrever o capítulo 4 e os versículos que nós acabamos de ler. Paulo aqui ele vai dizer, né, esse resumo do capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, a vocação. Ele se refere aqui, ou seja, que a vida para a qual Deus nos chamou é essa vida em Cristo Jesus. E é isso que significa ser cristão, galera. Efésios 1, 2 e 3 é o resumo da mensagem do Evangelho, daquilo que Deus veio fazer no mundo. Ele planejou, e é um plano perfeito, para salvar eu e você,
Ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por meio da graça Ele veio e nos resgatou, nos salvando. Ser cristão, galera, é ser alguém escolhido por Deus, alguém eleito por Ele, alguém que é amado por Ele antes da fundação do mundo, alguém que tem seus pecados pagos na cruz por Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo no seu coração como selo e penhor, que faz parte da igreja, que é o corpo de Cristo, e que está unido pela fé agora em Jesus Cristo, e agora é um edifício onde Deus habita. E é interessante que você vai ler no Efésios 1, 2 e 3, parece que Paulo ele começa sentado, ele se levanta tão empolgado que ele está, e ele chega agora no capítulo 4, parece que ele está chacoalhando aquela galera. Galera, olha o que Deus fez por vocês. Vocês conseguem raciocinar, conseguem olhar para trás e ver o que Deus fez por vocês? Por conta disso, vocês precisam viver de maneira digna dessa vocação. E a pergunta que eu faço para você: será que você entende a vocação que você recebeu? Porque, galera, ser cristão, ele não tem a ver com aquilo que você faz, ou o ambiente que você frequenta. O fato de você vir aqui num sábado à noite de chuva, não significa que você é cristão. Porque ser cristão tem a ver com aquilo que Cristo fez em nós. Ser cristão, galera, é ser alguém que recebeu uma vocação. Será que você consegue entender isso? Porque é bem verdade, quando nós entendemos a vocação que Deus nos deu, automaticamente, nós entendemos que nós precisamos viver de maneira digna dessa vocação. Porque aquilo que nós cremos determina como nós vivemos. Aquilo que você acredita determina como você vive. E se talvez você tenha vivido de maneira zoada aí, de maneira que não é conivente com essa vocação, ou você não entendeu, ou você precisa acordar. Porque aqui Paulo ele vai continuar, na verdade ele vai voltar aí no versículo 1, ele vai dizer agora: vocês precisam viver de maneira digna dessa vocação. Depois de entender qual que é a vocação que vocês têm, vocês precisam viver de maneira digna dessa vocação. Vocês precisam viver de maneira que aponte para essa vocação. Quando a sua maneira de viver tem que ser coerente, tem que estar em sintonia. E é interessante porque essa palavra digna aí, ela tem ideia de uma balança. Sabe aquela balança com 2 pratos? É onde um prato está a vida de Deus e o outro prato está a vida minha e sua. A ideia de Paulo aqui é que eu e você, nós precisamos viver de maneira balanceada, de um jeito que a minha vida com a vida de Deus seja uma só. E é bem verdade que hoje a gente encara a vida cristã como a vida cristã é aqui, minha vida com Deus, minha vida espiritual é uma, e minha outra vida é aqui. Sendo que o que Paulo está querendo dizer aqui que é uma só. E a nossa vida precisa ser balanceada, precisa ser uma vida que aponta para Deus. O que Paulo está querendo ensinar aqui, galera, é que viver de maneira digna é viver do mesmo jeito que Deus. E outra pergunta eu faço para você, eu gosto de fazer pergunta. De que maneira você tem vivido? Como você tem vivido os seus dias? A sua vida, quando nós olhamos para ela aponta essa vocação? Ela reflete essa vocação? Será que a sua vida tem sido coerente com essa vocação? Ou tem sido uma vida contraditória? Uma vida totalmente diferente com aquilo que você diz que recebeu? Porque você diz que é cristão. E percebe o que Paulo vai dizer que é um cristão? Você não é um cristão porque você vem aqui. Você é um cristão porque você entende essa vocação. E muitos aqui, infelizmente, têm vivido de maneira totalmente diferente dessa vocação que recebeu. Quando as pessoas olham para a nossa vida, galera, será que elas conseguem ver Deus na nossa vida? Será que a nossa vida aponta para Deus? Porque se você é um jovem que diz que foi chamado por esse Deus, você não pode continuar vivendo de um jeito relaxado.
Você não pode continuar se parecendo com o mundo, que odeia Deus. Você não pode estar no ambiente de trabalho e se comportar igual incrédulo. Você não pode frequentar os lugares da hora da cidade aí e fazer as mesmas coisas que a galera que odeia Deus faz. Você não pode continuar levando a sua namorada para um motel e achar que isso é normal, que ninguém vê. A gente tem tratado Deus, galera, como se fosse o guardinha de trânsito. Sabe quando você está andando sem documento ou sem cinto e você vê o guardinha? Isso já aconteceu comigo, confesso, tá? Eu falei, eu vou ali de casa, eu vou na FADAP. Eu falei, pô, não vai ter ninguém, né? Virei o quarteirão, dei de cara com o guardinha, né? Você puxa o cinto, não vem, né? Você vê o guardinha, daí você puxa, né? Coloca, você passa na frente do guardinha, legal. O guardinha sai, você puxa, tira o cinto e continua vivendo de qualquer jeito. Deus não é o guardinha de trânsito, porque Deus ele vai aonde você está. Seja no seu quarto, seja no motel, seja em balada, seja em qualquer coisa, Deus ele está ali, e a gente não pode viver desse jeito. Você não pode continuar traindo a sua esposa, ou traindo o seu namorado, ou traindo o seu namorado, conversando com 500 homens ao mesmo tempo, como se isso fosse normal, porque tudo isso, galera, o mundo ele faz, e faz melhor que nós. Você não precisa viver assim. Nós fomos chamados para viver de maneira diferente, de maneira, para a gente Deus nos chamou para viver de maneira digna. Será que Deus preparou todo esse plano perfeito, e incluiu eu e você nele, para que a nossa vida continuasse a mesma coisa? Precisamos viver de maneira digna dessa vocação, precisamos entender, mas não podemos continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo. Porque Paulo aqui, quando ele escreve essa carta, lembra que ele estava preso, e ele nem sabia qual seria o fim da vida dele, ele nem sabia quantos dias a mais ele ia viver. Paulo ele não sabia, né, como que curso a vida dele ia dar, para onde ele iria ali, e diante de talvez da última oportunidade que ele tinha, ele escreve e chama aquela galera a viver de maneira digna. Por isso que ele vai dizer aí, volta mais um pouquinho, ele vai dizer essa palavra rógolis. Essa palavra aí, rógolis, é uma palavra que tem a ideia de urgência, é uma palavra que precisa ser cumprida o mais rápido possível, é uma palavra que tem a ideia de súplica. É como se Paulo estivesse chegando para aquela galera e falar, acorda, o que você está fazendo com a sua vida? Você vai continuar vivendo desse jeito, desperdiçando a sua vida, como se nada tivesse acontecendo? Vocês precisam viver com a maneira digna da vocação que vocês receberam. Para de continuar vivendo de qualquer jeito, como se ninguém estivesse vendo, e realmente ninguém vê, mas Deus vê. E se isso não te incomoda, galera, eu não sei mais o que te incomoda. Acorda, o que você está fazendo com a sua vida? Para de desperdiçar esse tempo, fazendo tanta besteira, vivendo de qualquer jeito. Lembra que Deus ele gastou um alto preço, Ele planejou, Ele fez um plano perfeito e nos incluiu, sem a gente merecer, para você rasgar e viver de qualquer jeito, como se Deus não tivesse, sei lá o que. Paulo ele faz essa exortação, galera, porque ele amava aquela galera, aquela igreja. Essa aqui é a igreja que Paulo mais teve contato, mais teve ali relacionamento, e o fato dele dar essa exortação não significa que ele não está nem aí por eles, tipo, vou falar e deixa eles, mas isso aqui com certeza doía no coração dele, de olhar e ver como aquela galera estava vivendo. Por isso ele se preocupa e ele escreve isso. Do mesmo jeito Deus com você, Deus ele se preocupa com você, jovem. Ele não quer que você continue vivendo desse jeito, Ele tem algo muito melhor para você. E Paulo aqui, ele sabia e estava experimentando o quanto valia a pena viver essa maneira digna. Não é à toa que ele vai começar o versículo, né, agora o início, literalmente, como prisioneiro no Senhor. Paulo ele tanto sabia, porque ele era alguém que foi preso por viver dessa maneira. No capítulo 3 de Efésios, ele vai dizer que por conta de pregar essa mensagem, de anunciar essa vocação, a galera prendeu ele. Alguém que se tornou prisioneiro por causa do Senhor, e por conta disso sofreu as consequências,
Mas sabe o que é mais interessante? Que a prisão não calou Paulo. Dentro da prisão, Paulo escreveu várias cartas. Dentro da prisão, Paulo escreve isso daqui, que está nos abençoando hoje. As consequências desfavoráveis na vida de Paulo não impediu ele de viver de maneira digna. Por isso, galera, para de viver de maneira relaxada e dá desculpa para a circunstância que você está vivendo. A circunstância não pode influenciar na sua vida com Deus. Por mais difícil que você já passou, está passando ou vai passar, e aqui eu não quero ser insensível com nenhuma situação. Eu sei que existem jovens aqui que têm dificuldade, têm passado por momentos difíceis, mas galera, isso não pode medir a nossa vida com Deus. Estou bem, as circunstâncias à minha volta tá legal, estou com emprego, estou com carro, estou com namorada, vou casar, estou com dinheiro na poupança, então minha vida com Deus está legal. Perdi namorada, perdi emprego, perdi qualquer coisa, minha vida com Deus está uma droga. Não pode ser assim. O cara leva um pé na bunda do namorado, não aparece mais na igreja. O namorado termina namorado, não aparece mais em célula, não vai mais em programação, não se apega com Deus, porque minha vida está difícil. Galera, Paulo nos ensina aqui que as circunstâncias não podem nos afastar de Deus. Muito pelo contrário, isso tem que nos atrair mais para Ele, porque talvez é ali que Deus quer usar a sua vida, quer fazer com que você cresça, e a gente está cansado de jovens que fica vai e volta, vai e volta, vai e volta. Será que você não entende qual que é a vocação que Deus tem para você? Por isso a gente precisa viver de maneira digna da vocação que Deus nos chamou. Mas legal, talvez você fale assim, legal, Cássio, você falou que nós temos uma vocação, que nós temos que viver de maneira digna dessa vocação, e que isso é um pedido urgente, que nós precisamos começar a viver aqui e agora, e que independente da circunstância que eu esteja passando ou vivendo, eu não tenho desculpa, eu preciso viver. Mas e na prática, como seria isso? E Paulo ele vai responder para mim e para você. Porque agora do versículo 2 aí de Efésios 4 para frente, Paulo ele vai dar várias maneiras de como a gente precisa viver e se comportar. E dentre tantas que ele vai dizer aí, eu destaquei duas, que eu acho que talvez se encaixa mais, de forma mais legal e mais importante para nós aqui. Que a primeira dela, né, uma das maneiras da gente viver de maneira digna desse evangelho, dessa vocação que nós fomos chamados, é que nós precisamos se preocupar uns com os outros. Paulo, do versículo 2 ao versículo 16, ele vai trabalhar a ideia de união, que aquela galera ali, eles precisavam agora viver juntos em união, porque agora é um só Deus, um só corpo, uma só família, e por conta disso vocês precisam se amar e se preocupar um com o outro. Inclusive aí no versículo 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vai dizer o seguinte: sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Uma forma da gente viver de maneira digna da vocação que nós recebemos é suportando uns aos outros. E a ideia de suportar aqui, galera, não é a ideia de aturar, tipo aquele cara chato, tem que suportar o cara aqui do meu lado, né, no meu dia a dia. Não é essa a ideia de Paulo, é a ideia de suporte, de carregar, de levar, tipo andar junto. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós precisamos se preocupar um com o outro. E o quanto você se preocupa com os outros, o quanto você tem buscado ajudar as pessoas, o quanto você tem abraçado aqueles que nos visitam. Percebe que cada sábado existe alguém que está visitando a gente aqui. O quanto você se preocupa com ele? O quanto você está aqui e você fala assim, cara, eu preciso servir a Deus aqui. Eu não estou aqui só para sentar, ouvir um louvor legal, ouvir alguém falando e sair e viver minha vida. Galera, a gente vive uma sociedade totalmente individualista, sociedade do smartphone, cada um pega seu celular, olha na cara e esquece o mundo ao seu redor. E Jesus, ele chama eu e você para viver de maneira diferente, de uma maneira que a gente se preocupe um com os outros. E viver de maneira digna é se preocupar um com os outros. E mais, o quanto você tem investido
na vida dos outros. Lembra lá de Mateus 28, versículo 19 e 20. Aquilo ali, galera, não é para pastor, não é para líder de ministério, é para cristão. Se você se diz cristão, é obrigação sua investir na vida dos outros, ou alguma coisa está errada. E a pergunta que eu faço de novo é: quanto tempo faz que você se diz um cristão? Você frequenta o nosso meio? E quantas pessoas ou quantas pessoas você já investiu? Investir, o que eu falo, não é mandar mensagem do tipo, Deus te abençoe, porque você está passando por um momento de dificuldade. Isso é legal, mas é gastar tempo, é ensinar a Bíblia, é orar, é saber o que aquela pessoa faz. Existe gente no nosso meio aqui que não tem um amigo, que não tem ninguém para compartilhar, e Deus quer usar a sua vida, para poder amar, poder ajudar, e andar com essa pessoa. E Paulo, ele vai falar outras, dentre, de amar, suportar uns aos outros, do versículo 17 até até Efésios 5, 21, Paulo agora ele vai trabalhar a ideia de purificação, a ideia de santidade. Por isso a segunda maneira da gente viver de maneira digna da vocação que Deus nos chamou, que nós recebemos de Deus, é que nós precisamos se preocupar com a santidade. Aí em Efésios 4,17 vai dizer assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Ele vai falar que a gente não precisa mais viver como os gentios, pessoas que não amam a Deus. Outra forma da gente honrar essa vocação que nós recebemos, galera, é viver uma vida de santidade. E santidade nada mais é do que viver a vida de Jesus em nós, é buscar ser parecido com Jesus. E sabe por que muita gente hoje não tem frequentado o nosso meio, e às vezes eles recusam quando você chama para eles vir aqui? Porque eles têm olhado para nós, e sabe o que eles têm visto? Nada de diferente. Eles olham para nós e vê pessoas que se comportam igual ao mundo. Essa semana eu vi alguém que postou na internet aí que uma rave gospel. O cara foi não sei que cidade aqui na região, tinha uma rave gospel. O cara tem tanta vontade de estar no mundo que agora ele monta, só coloca o rótulo gospel e pode. Daí a galera do mundo olha para eles e fala assim: cara, o que eu vou fazer na igreja? O que eu quero saber de Jesus, sendo que o Jesus deles aí é igual à minha vida no mundo? Prefiro continuar quebrando tudo e por aí vai. Galera, está errado isso aí. As pessoas têm olhado para nós e não têm visto diferença alguma. Nosso pensamento, a nossa conduta, a nossa maneira de ser é igual à do mundo. E não foi para isso que Jesus veio e morreu por você. O mundo ele só vai ser atraído quando Cristo estiver vivendo em nós. Por isso a nossa vida com Ele tem que ser intensa, galera. Não dá para ser só de sábado à noite, só de domingo ou final de semana. A gente precisa estar todo dia, toda hora, buscando ter um relacionamento com Ele. E o triste de tudo isso, porque muitos de vocês têm vivido como gentios, têm vivido como pessoas que não amam a Deus. Nós vamos em formaturas e fazemos as mesmas coisas que a galera do mundo faz. Já percebeu? O cara é crente, daí ele vai para a formatura, minha única formatura, cara, gastei dinheiro, eu preciso... Daí o cara extravasa. Sabe o cara que tem vontade de ir para a balada, não vai, espera chegar a formatura e chega lá, faz tudo que uma balada faz? Está cheio disso aqui, e não pode ser assim. Essa semana meu irmão, conversando comigo, falou, cara, conversei com um cara lá no escritório, e o cara falou para mim que era cristão, eu falei, que da hora, o cara é cristão, você conheceu alguém cristão em São Paulo, né? Ele falou que não demorou muito, ouviu o cara falando com outro, falando que estava traindo a mulher. Esse é o cristianismo que nós temos vivido? Será que Deus chamou a gente para isso? Uma vida contraditória? Precisamos mudar, galera. Só encerrando um exemplo também, esses dias atrás eu fui buscar a Ana na faculdade, e parei o carro e vi uma galera fazendo propaganda de festa uma festa aí da cidade, uma festa que eu acho que Jesus não iria. E ver a galera ali é normal, você vai na faculdade, você vê isso aí, é normal. Só que, meu espanto, eu vi alguém da igreja, e um jovem,
E sabe o que foi mais interessante? Porque quando a gente saiu, eu cheguei para a Ana, falei, Ana, fecha o vidro ou não fecha, né? Porque eu fiquei com vergonha. Eu falei, ela vai ver eu, vai me ver, vai ser, né? A Ana falou, não, deixa aberto. E ela veio bonitona para pintar o carro, né? Estava pintando o carro de todo mundo, né? Com tudo que é jeito lá. Ela veio bonitona para pintar, viu o carro e virou assim, né? Eu falei, cara, que pensamento de criança. Que se dane se o Cássio está vendo ou não. E Deus? Deus vê o que você faz. Deus vê o que você faz no seu quarto, mesmo quando ninguém não vê. Deus vê o que você faz na rua, longe da galera da igreja. Galera, nós precisamos mudar. Não dá para continuar vivendo assim. Deus não nos chamou para viver essa maneira contraditória, incoerente. Precisamos viver de maneira digna da vocação que nós recebemos. Eu encerro o nosso tempo aqui contando uma história que, na verdade, a história real, inclusive, é minha. Até me perdoe por contar um exemplo pessoal, mas eu acho que é o que mais se encaixa nisso que eu acabei de falar aqui com vocês. Há algum tempo atrás, aproximadamente quase 5 anos, algo acontecia que mudava a trajetória da minha vida, principalmente a trajetória do meu dia a dia. Eu já era transformado por Deus, Deus já tinha me chamado, já tinha me transformado, convertido, e eu fazia parte já dessa igreja, só que eu morava em Quatá. E eu tinha que vir todo final de semana para cá. Só que eu queria, e isso era da hora. Só que ao mesmo tempo, passou um pouco e isso começou a cansar. Começa a desgastar, de você ficar toda sexta, sábado, domingo, dorme na casa de um, dorme na casa de outro, e fica e vai, e por aí, né? E eu falei, pô Deus, eu queria uma oportunidade para mim poder morar em Tupã. Não está mais perto da galera. Eu lembro que eu ia para Prudente, estudava em Prudente sozinho, cara, que tédio. Sabendo que tinha galera aqui, às vezes tomava tereré e tudo vai, né? E eu lá, não podia. E eu orei. Falei, Deus, por favor, abre, né? Se for da tua vontade, abre a oportunidade para mim ir para Tupã. E Deus foi bom comigo. Porque não demorou muito, a oportunidade surgiu. E eu lembro que um amigo meu falou assim, Cássio, eu estou para sair da empresa e eu vou indicar você. Preciso indicar alguém e tal, eu vou indicar você. Eu falei assim, nossa, que da hora. E passou um pouco, ele passou no dia, isso foi no dia seguinte, ele falou, Cássio, deu certo o meu serviço, eu vou te indicar. Ele indicou, e eu lembro que ele falou assim, Cássio, você precisa vir aqui que os caras querem te ver, querem te conhecer e tal, e eu vim, né, lembro que eu, na firma, lá na Casa Abrigo que eu trabalhava, falei, eu preciso ir para Tupã, que eu preciso fazer uma entrevista de emprego, não sei se vai dar certo, e vim. Fiz a entrevista e voltei para Quatá. Naquela ansiedade, se dá certo, não dá. Daí esse amigo meu liga no outro dia, 7:50. Estava para ir para o lar lá onde eu trabalhava, assim, Cássio, deu certo. O Valdemar, que é o que trabalha lá, falou assim, quer que você venha para cá. E eu, cara, que da hora, peguei e liguei para minha mãe, estou indo para Tupã. Minha mãe falou, mas como assim? Eu falei, mãe, não sei, eu preciso ir para Tupã, surgiu uma vaga de emprego, eu vou. Só lembro que eu cheguei na Casa Abrigo lá, falei, só fiz um negócio, porque senão ia deixar eles na mão, fiz rapidão, peguei minhas coisas e vim para Tupã. Lembro que eu vim, eu nem tinha onde ficar. Eu lembro que eu fiquei um tempo na casa do João, um tempo na casa do Renato, que foi logo quando o Renato veio para cá, e eu nem sei onde ia ficar, e só que Deus foi tão bom comigo. Ao mesmo tempo, apareceu o Lucão, e o Lucão falou, Cássio, tem lugar na República, era uma República bem sossegada, e deu certo, e eu vim. E as coisas foram se ajeitando, só que eu lembro que passou alguns meses, chegou no meio do ano, nós morávamos em 5 na República, comigo 6, então durante a semana era aquela agitação, chegou nas férias, todo mundo foi embora, e eu lembro que eu chegava lá, e galera, eu sou meio sentimental, eu sou meio chorão, eu lembro que eu falava assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, velho? E Quatá é pertinho. Só que eu ficava lembrando, falei, cara, minha mãe está tomando café com meus irmãos eles eram casados, mas estavam tudo ali na cidade, e eu falei, cara, o que eu estou fazendo, velho? Comecei a lembrar que lá eu tinha roupa passada, tinha comida bonitinha para comer, não precisava se preocupar com conta de água, de energia, de nada, era tudo bom. Só que eu vim para cá, tomei uma decisão. E eu lembro que o que me impulsionou a ficar aqui foi que eu falei, cara, eu preciso ser homem, preciso assumir com a responsabilidade que eu tomei. E eu assumi, agora em fevereiro vai fazer 5 anos que eu estou em Tupã, e cara, tem sido muito bom. E galera, geralmente, responsabilidade,
quando a gente toma ela, age de acordo com ela, ela gera crescimento em nós. Eu não sou o cara mais maduro do mundo, quem convive comigo sabe, tenho muito que crescer, mas hoje o Cássio de quase 5 anos atrás, para o Cássio agora, é diferente, isso eu tenho certeza. E galera, o que Paulo está querendo dizer aqui, para mim e para você, é que muitos de nós têm vivido uma vida cristã rasa, medíocre, se é que é vida cristã, porque nós não temos assumido a responsabilidade que Deus nos dá. Nós temos vivido de qualquer jeito, galera. Você acha que Deus chamou você para isso? Olha o que Deus fez, olha o preço que Ele pagou. Você precisa assumir essa responsabilidade. Para de olhar para o mundo, olha o desespero que o mundo está. O mundo ele precisa de Deus, ele precisa de você que leva a mensagem de Deus para ele. Só que enquanto você continuar vivendo de maneira irresponsável, Deus não vai usar a sua vida e você vai deixar de crescer. Meu desafio para você essa noite é que Deus te incomode, você possa sair daqui diferente mesmo do jeito que você entrou e disposto a viver para esse Deus, porque galera, como Paulo fala aqui, como prisioneiro do Senhor, vale muito a pena, tem valido muito a pena para mim, tem valido muito a pena para a galera que tem levado a sério, tenho certeza que vai valer a pena para você. Por isso, se joga, se entrega e viva custe o que custar. Convido você mais uma vez a baixar sua cabeça e eu vou orar a Deus. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado porque mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente tem pisado na bola com o Senhor vem até nós e nos incomoda. E temos certeza que essa noite o Senhor incomodou muita gente. O Senhor me incomodou já desde quando eu comecei a preparar essa mensagem. E Deus, o Senhor sabe como nós temos vivido. O Senhor sabe que muitos de nós temos vivido de maneira relaxada, de maneira irresponsável, de maneira que tem envergonhado o Seu Evangelho. E Deus, nós não queremos mais isso. Nós queremos honrar com a nossa vida. Nós queremos dizer que realmente o Senhor é tudo em nós, e por meio disso nós vamos viver, custe o que custar, para o Senhor. Abençoe meus irmãos, Deus, abençoe cada jovem que está aqui, abençoe aqueles que talvez não conhecem essa vocação, que talvez não foi chamado ainda pelo Senhor, mas que o Senhor possa chamar eles a viver de maneira digna dessa vocação. Deus, nós precisamos muito do Senhor, Pai, porque sabemos que sozinho não somos nada e não conseguimos nada. Por isso nos abençoe, em nome de Jesus, amém.